Olá, começa agora o Pauta Pública número 116. Eu sou a Clarissa Levi e aqui a gente traz conversas que não podemos mais adiar. Hoje a Andrea Dipp, que geralmente é minha parceira de microfones, não vai poder participar do programa porque está trabalhando em um projeto especial. Mas semana que vem ela vai estar de volta. Por enquanto, bora tocar a pauta de hoje. No começo de abril, Elon Musk, CEO da SpaceX, da Tesla e atual dono do ex-Twitter, resolveu atacar o ministro do STF, Alexandre de Moraes, o acusando de censurar autoritariamente contas do Twitter e ameaçando não cumprir mais determinações das autoridades brasileiras. Em um post, ele chegou até a pedir o impeachment do magistrado. O Musk já demonstrou várias vezes a sua aproximação com a agenda da extrema-direita no mundo, com estratégias de mobilização nas redes sociais, mas essa declaração em si colocou o Brasil no centro de uma disputa e de uma discussão que já está inflamada sobre os limites da liberdade de expressão a partir do momento em que se usam as redes sociais para disseminar crimes de ódio ou incentivar atentados e golpes contra o Estado Democrático de Direito. Essas falas do Musk vieram no embalo do chamado Twitter Files Brasil, um vazamento conjunto de e-mails trocados entre 2020 e 2022, escritos por advogados do Twitter e que foram publicados pelo jornalista norte-americano Michael Shellenberger em seu próprio perfil. O jornalista, numa postura eminentemente política, fez uma série de acusações ao ministro Alexandre de Moraes. Entre elas, apontou que Alexandre censuraria unilateralmente parlamentares brasileiros e teria solicitado dados de usuários da rede apenas porque ele não teria gostado das hashtags que esses usuários compartilham. Mas a principal, entre muitas aspas, revelação que esse jornalista teria divulgado é de que Alexandre de Moraes teria ameaçado prender o advogado do Twitter no Brasil, caso a empresa não passasse os dados de usuários. Essa informação foi desmentida, inclusive, pelo próprio jornalista, que depois disso ter passado um dado incorreto e que não teria provas dessa ameaça do ministro do Supremo. Embora tenha feito muito barulho, juridicamente e jornalisticamente, o Twitter Files parece não se sustentar. As autoridades brasileiras já avisaram que vão ignorar as provocações do Elon Musk, que por sinal parece ter recuado, já que a defesa do X no Brasil informou que vai continuar cumprindo as determinações da justiça. Mas o barulho funcionou e deu muito pano para a manga para as contas de extrema-direita no país. Mas os desdobramentos reais desse evento ainda não estão muito claros. Mas o que a gente já pode afirmar é que tudo isso serviu para levantar de novo o debate sobre a responsabilidade de plataformas, de direitos digitais e sobre o perigo de oligopólios, como as Big Techs, que acumulam tamanho grau de poder que se veem no direito de ameaçar a soberania de países. Para falar disso tudo, hoje a gente recebe aqui no Pauta a advogada e ativista dos direitos digitais, Stella Aranha. A Stella é ex-secretária do Ministério da Justiça, onde era titular da Secretaria dos Direitos Digitais, e também é presidente da Comissão de Proteção de Dados do Conselho Federal da OAB. A Stella foi uma das pessoas responsáveis por apontar a fragilidade do Twitter Files e vai explicar aqui pra gente um pouco dos meandros desse cabo de guerra que se tornou uma pauta ainda mais quente em ano eleitoral. A gente já vai começar a conversa com ela, mas antes queria só dar aqueles recados de sempre. Primeiro é o seguinte, gente, nos ajuda muito saber o que vocês estão achando do programa, então, se fizer sentido pra você, comenta aí o que você achou da conversa, o que faltou, quem você gostaria de ouvir aqui, a gente lê tudo. Também, se puder, curta ou siga o Pauta nos tocadores de podcasts e se tiver na Apple ou no Spotify, dá ali 5 estrelas, que ajuda muito na nossa visibilidade. Se você gosta dos temas e entrevistas que a gente traz por aqui, você pode nos ajudar a fazer com que mais pessoas conheçam o programa. O boca a boca ou o zap zap é a forma mais eficiente. Compartilhe nas suas redes sociais, nos aplicativos de mensagem e indica para os amigos, colegas de trabalho, que é justamente por causa disso que o Pauta segue crescendo. Por fim, mas não menos importante, queria lembrar aqui que esse podcast, assim como as reportagens da Pública, só existem graças ao apoio das pessoas que contribuem no programa de aliados. Com apoio financeiro mensal, você nos ajuda a manter o nosso trabalho. E se isso faz sentido para você e você quiser conhecer mais, é só acessar aliados.apublica.org, lá tá tudo explicadinho. A quem já é nossa aliada ou nosso aliado, agradecemos demais. Recados dados, vamos para a pauta. Stella, muito obrigada por aceitar o nosso convite, é um prazer te ter aqui no Pauta Pública. Obrigada a vocês, é um prazer, eu acompanho o trabalho de vocês, é uma alegria. Stella, a gente está gravando aqui na quarta-feira, 17 de abril,
E a imprensa noticiou no começo dessa manhã que o Lira, presidente da Câmara, declarou que quer fazer uma sessão no plenário para discutir a situação do Twitter e supostas liberdades de expressão de parlamentares. Falou até que quer chamar para o plenário o jornalista Michael Schellenberg, responsável por divulgar as informações do Twitter Files. Mas para começar aqui a nossa conversa, Estela, queria pedir para você explicar para os nossos ouvintes, desde o início, o que foi essa história do Twitter Files. Então, na verdade, aparece umas 2 semanas atrás, após o jornalista Schellenberger participar de um evento da extrema-direita aqui no Brasil, ele resolve, a pedidos, ele mesmo conta, né, dentro dos tweets deles e das declarações públicas deles, a fazer um Twitter Files Brasil, porque ele já tinha feito isso antes nos Estados Unidos, assim que o Elon Musk comprou o Twitter, ele passou esses e-mails para jornalistas, isso tem uma das jornalistas que participaram desse Twitter Files nos Estados Unidos, conta em uma reportagem, né, ele chama, inclusive ela conta que eles viram dentro da própria empresa algumas correspondências do time jurídico do Twitter, fazendo alguns debates, obviamente do ponto de vista de defender a empresa, né, sobre alguns casos judiciais. Exatamente aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu aqui. Lá a intenção era atacar o governo Biden, depois eles fazem isso em outros países, né, eles viajam e vão para Reino Unido, tem coisas na Irlanda, entre outras coisas, e eles resolvem fazer exatamente isso como está no Brasil. No Brasil, o que eles fazem, né? São correspondências do próprio time jurídico, né? Comentando casos judiciais e, obviamente, reclamando das decisões desfavoráveis ao Twitter, uma vez que eles são advogados do Twitter e querem recorrer. E aí, só que ele mistura um monte de coisas para fazer uma narrativa. Nós estamos num complexo industrial de censura, é exatamente essa narrativa que eles usam nos Estados Unidos e em outros países, e aí criar toda essa história e sempre atribuindo ao ministro Alexandre de Moraes como liderando aí esse complexo industrial de censura e dizendo que as decisões são contra a liberdade de expressão. Ele sempre usa a palavra as decisões do governo para confundir um pouco, né? São decisões do governo contra a liberdade de expressão. E aí você vai ver que ele mistura um monte de coisa. Ele mistura casos de primeira instância, casos que sequer, na verdade, assim, que só comprovam que a justiça, né, estava funcionando os seus devidos controles. Por exemplo, um caso que foi o que ele admitiu, que ele diz, o Alexandre de Moraes estava atacando a liberdade de expressão, ameaçando um determinado advogado lá do time do Twitter com processo criminal. E aí, esse caso, por exemplo, né, ele cita especificamente, não tem nada a ver com Alexandre de Moraes, não tem nada a ver com liberdade de expressão. Era um caso em que um promotor, o procurador, né, do Estado de São Paulo, lá do GAECO, estava fazendo uma investigação de tráfico de drogas, pediu acesso aos dados sem decisão judicial para o Twitter, porque tem uma discussão toda jurídica do Marco Civil, né, porque eles, por uma investigação criminal, pode-se pedir endereço e alguns outros dados, e tem toda uma discussão jurisprudencial, se o endereço eletrônico inclui telefone, alguns juízes dão, outros não, enfim, depende do caso e tal. E ele faz esse pedido, o Twitter nega 2 vezes, e aí ele faz um procedimento administrativo criminal, né, não é? Ele tenta entrar com processo criminal contra esse advogado e a justiça nega. Exatamente este caso que estão comentando, e ele usa esses comentários, né, porque são trechos de e-mails, na verdade, como se fosse tudo a mesma coisa. Tem outros casos da justiça em primeira instância em São Paulo, uma discussão de justiça paulista, aí mistura também coisas de justiça eleitoral com o STF, porque assim, na justiça eleitoral, a gente sabe que o debate, você tem muitas restrições no debate eleitoral, né? Você não pode fazer propaganda negativa, fake news é considerado crime. Então, ele mistura tudo isso, né? Porque tem na lei eleitoral tem um crime realmente de notícias falsas, né? Sabidamente inverídica, né? Ele confunde tudo para criar essa narrativa de um grande complexo de censura no Brasil e que a liberdade de expressão e a democracia do Brasil estão em risco, para atacar as instituições brasileiras e para atacar o ministro Alexandre de Moraes. Então, o que eu sempre digo é que não é uma discussão técnica das decisões, um eventual equívoco em alguma decisão, um debate sério, jurídico sobre esse trabalho, mas, né, eles juntam um monte de coisa que não tem nada a ver para fazer um ataque, para desestabilizar
o ministro Alexandre de Moraes, a Suprema Corte, justo agora em que está caminhando a responsabilização da tentativa de golpe de Estado no Brasil, do presidente Bolsonaro, e eles estavam enfraquecidos aí nesses ataques contra a Corte. Então, é bem política a questão aí. Interessante esse contexto que você traz, Estela, inclusive com casos se repetindo em outros países. Mas eu queria saber como que você analisa esses desdobramentos até aqui no Brasil. O que está em jogo agora? Na verdade, assim, tem várias coisas, né? Eles tentam entrar com fatos novos para aquecer esse debate, para proteger, né, a extrema-direita. Recentemente, eles pegam um parlamentar, um deputado americano, também de extrema-direita, que também participou do Twitter Files americanos e que fez toda uma perseguição a todo mundo que defende moderação de conteúdo, sejam pessoas nos órgãos de governo, inclusive em universidades, pesquisadores e bolsas foram cortadas, né, com essa perseguição que houve a partir de um parlamentar de extrema-direita ligado ao Trump, que ele preside uma comissão importante lá na Câmara Americana, e como presidente dessa comissão, né, que ele não precisa, que é o tal do Jim Jordan, né, o parlamentar, que ele tem alguns colegas de partido dele que o classificaram como um terrorista político, né, tal a ousadia dele aí nesses ataques, né, e muitos parlamentares, inclusive republicanos, né, falam que ele tem posturas que não são democráticas, entre outras coisas. Então eles fazem isso, né, eles estão pegando essa receita de bolo internacional, sempre a mesma narrativa, o mesmo discurso, os mesmos passos, para fazer esse debate. E aí, onde o Lira entra aí? O Lira briga com o governo, né, o principal motivo é a votação lá do Brasão, né, sobre a prisão da Marielle, que eles não queriam aceitar a ordem do STF, e ele faz uma campanha contrária e perde, né? E ele faz isso porque ele está fazendo alianças aí com o bolsonarismo, com a extrema-direita, porque nós temos eleições municipais, né, tem outras questões políticas e tem principalmente a eleição do sucessor dele para a presidência da Câmara dos Deputados, né? Quando ele perde esse embate em relação à prisão dos acusados pelo assassinato da Marielle, ele perde, né, o combinado lá com as pessoas que iam votar no candidato dele. E nessa briga com o governo, ele acha que também é com o STF, né, porque quem pede a prisão é com o STF, principalmente, e aí, para atacar o STF principalmente, mas também o governo, ele agora quer usar isso porque ele acha que tem apelo público, né? Porque na internet isso mobilizou muito. O bolsonarismo estava morto, assim, na mobilização, não morto no sentido de que a gente tem 30% da população lá, pelo menos, que de modo geral acompanha, apoia as pautas, mas estava perdido, sem liderança, desanimado, sem legitimidade, ninguém indicando, né, um caminho e tal. E deu uma agitação aí na base deles enorme, né, engajamento, coisa que eles não estavam conseguindo há muito tempo. Então ele quer aproveitar esse tema, que ele sabe que engaja a base bolsonarista, para fazer todo esse agito contra os ministros do STF, o STF instituição, e contra o governo. Estela, a partir das suas pesquisas e do trabalho na Secretaria de Direitos Digitais, você identifica uma postura diferente do ex-Twitter, agora X, em relação a acatar ou desafiar decisões das autoridades? Pergunto isso lembrando que no contexto europeu, o Musk, por exemplo, fez a empresa sair fora de um tratado que visava combater desinformação digital. Você vê diferença significativa na postura do Twitter em relação à postura de outras plataformas? Não, tem bastante, né? A gente tem duas plataformas e quando eu estava, né, participando do governo, eu tinha muitas reuniões com secretários e órgãos internacionais, e era uma unanimidade, né? Que depois que duas plataformas, Telegram e o Twitter, elas não colaboram com nenhuma autoridade, mas de um modo, assim, muito complicado em relação ao law enforcement, no sentido de não colaborar em relação a crimes gravíssimos cometidos por meio das plataformas, né, e não colaboram de modo algum. Na verdade, o Twitter, a gente, inclusive no Brasil, a gente teve um problema muito grande em relação ao Escola Segura. Acho que o jornalista pediu um vídeo pela lá e divulgou, né, uma reunião que nós tivemos bastante tensa, em que o Twitter considerava que não queria aplicar retirar perfis que eram, vou dar um exemplo claro que estava naquela reunião em jogo, tinha a persona, né, do atacador de escola, que eu vou chamar de terrorista lato sensu, apesar de não ser terrorista pela nossa lei. Então tinha lá o terrorista, atirador de escola, a foto dele no perfil, o nome dele,
e esse perfil postava clipes audiovisuais com a foto glorificando esse atirador de escola, com músicas, né, que incentivam a atirarem crianças e etc. E a gente pedia para tirar porque era claramente, né, a gente estava tendo uma onda de ataques às escolas. Esses ataques eles eram estimulados por postagens em redes sociais e também causava pânico e terror, né? As mães não queriam levar os filhos para a escola, então tinha um problema grave aí de ordem pública, de ordem social e de incentivo ao cometimento de crime, apologia a crime. O menor de idade também não pode ser exposto, né, pela lei, enfim, era tudo errado. E eles diziam, e isso a gente falou várias vezes antes dessa reunião, eu mesma tinha falado várias vezes antes da reunião, eles diziam, isso não fere nossos termos de uso, nós não vamos retirar. Obviamente tem uma reação muito grande, em especial da sociedade, da imprensa, também lá do Ministério da Justiça, e a partir daí eles passam a colaborar neste caso, né, em relação aí, eles entraram com uma colaboração e realmente colaboraram depois, mas eles sempre tiveram uma postura muito diferente em relação às outras redes sociais, né, de colaborar para esse ambiente mais seguro na internet, em relação à proteção da criança e do adolescente, em relação ao cometimento de crimes, né, ou a moderação é muito pequena no Twitter, não se compara com as outras redes sociais. Hoje, olhando por palavras-chave ou hashtags, a gente acha comunidades de coisas, conteúdos que obviamente não são absolutamente legais, como automutilação de crianças, elas expondo e incentivando exploração sexual infantil, é muito grande, né, o conteúdo é muito fácil achar, né, porque todas as redes têm e lutam contra, mas lá uma moderação muito fraca em relação a esse tipo de material, conteúdos relacionados a ataques terroristas, né? Eles saíram daquela iniciativa que é o Church Call, né, que é para justamente tirar imagens de ataques massivos terroristas, porque isso incentiva outros ataques e outras subcomunidades assim terríveis em relação ao cometimento de crimes, em especial envolvendo crianças e adolescentes. Assim, são coisas realmente chocantes e que não tem nenhum tipo de moderação e são muito fáceis, assim, com 2 cliques você entra. E pior, né, toda vez que eu vou olhar isso, né, quando eu vou fazer uma pesquisa, ver como é que tá, se tá fácil achar ou não, começa a me recomendar. Claramente, várias vezes, esses dias até com essa história, eu fui olhar e realmente voltaram, no caso recomendaram até perfis aceleracionistas, que é uma espécie de neofascismo, enfim, né, mas promovendo esse tipo de ideologia nazista, fascista, neonazista, neofascista, entre outras coisas. Então, não é só fácil achar na plataforma, não há moderação de modo geral, mas também recomenda. No Brasil, quando nós denunciávamos, eles estavam tirando, mas em geral eles não, nos outros países, né, me diziam que não tiravam de modo geral, mas porque a gente fez, né, depois da Escola de Segura, tinha uma pressão pública muito grande, mas assim, só aquele que a gente denunciava, né, eles não faziam uma busca ativa, uma moderação ativa e tal. Se a gente falava, isso aqui tem um perfil terrorista, um perfil tal, eles realmente tiravam. Os outros países diziam que não era assim essa relação, né? A gente tinha conquistado aí com muitas penas de negociação, né, de debate, do engajamento da sociedade em relação a isso, mas a moderação que eles têm que fazer antes, né, porque senão enxuga gelo. Imagina, só vou tirar uma foto grave dessas, né, desses crimes tão graves quando é denunciado. Eles têm que ter alguma moderação antes, né? Stella, agora pensando nos ataques como esse do Elon Musk ao STF, mas também considerando a campanha que o Google e outras Big Techs fizeram na época quando ia ser votado o PL das fake news, que agora inclusive parece enterrado, você avalia que essas ações tentam minar a confiança da população nas instituições? Que tipo de consequência você acha que isso pode trazer? A discussão do PL das fake news, chamado PL das fake news, né, que basicamente não cuidava muito de fake news, mas, de modo geral, de uma regulação de redes sociais que não trazia nenhum tipo, né, de censura, nem tinha nenhum órgão de governo que queria dizer o que cada um falava na internet. Ela foi muito complicada, porque eu acho que teve um abuso, enfim, obviamente todas as empresas, elas podem fazer seus lobbies no bom sentido de mostrar o seu ponto de vista, né, e dizer, expressar como ela acha que tem que ser a regulação e defender seus interesses, isso é normal no mundo inteiro.
Acontece que a gente tem que agir com boa fé, né? E o debate é feito, né? E a gente sempre ouviu, e acho que tem que ouvir, obviamente, né? Se a gente propõe algo que seja inviável, não faz o menor sentido, a gente tem que ouvir. Mas aí passou, né, a coisa da boa fé. Algumas empresas, por meio de associações, vieram com as fake news, justamente, no velho dos fake news, de que você teria problemas de postagem em relação a salmos, você não poderia postar nada da Bíblia em relação, porque a Bíblia supostamente teria trechos que seriam vedados, porque falam do papel da mulher, umas mentiras muito ruins, mobilizando, por exemplo, o setor evangélico, dizendo que você não poderia mais falar da Bíblia, ou postar da Bíblia em redes sociais, que é uma coisa gravíssima, né? Espalharam muitas mentiras em relação a isso, e fizeram uma postura agressiva e desleal no debate. A gente tem que ver, cada empresa fez uma coisa, a gente não pode misturar todo mundo e tudo, mas, né, tiveram casos muito graves de muita deslealdade em relação ao debate e de má fé. E eu acho também um abuso do poder econômico, né, quando uma empresa que tem um monopólio da busca, né, de buscador, coloca embaixo lá do seu próprio buscador um editorial defendendo seu ponto de vista. Mas, enfim, então foi muito ruim esse processo, mas eu acho que foi tão ruim, tão ruim, tão complicado, e ficou tão ruim em relação a todos os órgãos oficiais, ao próprio legislativo, a Câmara e o Senado ficaram, né, bastante irritados com a forma desleal que foi feito o debate, que elas recuaram, né? Eu acho que isso também, né, a gente já está com um problema, né, desse clima institucional ruim, seria bom ter tido um debate justo, leal, e que, obviamente, todos ouviriam um ponto de vista, né, de todos em relação ao debate, né, sem esses abusos em relação a isso. E é isso. Depois, agora, vem o Elon Musk atacando, né, as instituições, mas eu acho que é separado, porque os objetivos dele aí é mais político, né? Ele está engajado no movimento de extrema-direita, com outros atores organizados, né? O Schellenberger, ele já vem nesse movimento há muito tempo, com parlamentares trumpistas, com outros, né, membros da extrema-direita internacional e nacional, né? Ele vem para o Brasil para fazer um evento com parlamentares de extrema-direita, está viajando e faz lives, etc., com esses parlamentares de extrema-direita. Então é uma coisa muito organizada política, né? Acho que não é nem só essa questão em relação ao debate de regulação de redes sociais, é menos isso. Claro que isso é o carro-chefe lá da argumentação e da narrativa, mas são objetivos políticos, né? Porque ele não tem problema em relação à liberdade de expressão em outros países, que ele não é alinhado, que ele é alinhado politicamente, né? Ele não faz este carnaval todo quando pede para retirar conteúdos na Índia, enfim, em outros países, que até Paquistão teve problemas gravíssimos em relação à China, é completamente diferente em relação ao Brasil, que obviamente é um movimento político. A ideia dele, eu acho, é ter relevância e interferência nas eleições americanas, né? E isso é um passo aí que ele está fazendo em relação a isso. Ele acha que o Brasil é um player importante aí nesse debate global da extrema-direita. Stella, agora para fechar, queria te fazer uma última pergunta. Isso tudo que você falou, essa análise política, me faz pensar inevitavelmente sobre uma interferência externa nas possibilidades de regulação, judicialização e autonomia mesmo de um país. Dentre as várias análises que eu vi sobre isso, eu lembro da pesquisadora Nina Santos apontando que isso poderia ser uma tentativa da extrema-direita global de usar o Brasil como um laboratório para interferir na política e nos negócios locais. Eu queria saber como você vê isso e, principalmente, que alternativas a gente tem para enfrentar situações como essa, como sociedade, como país. Eu acho bem grave, né? Porque é uma interferência política internacional no debate público brasileiro, com consequências eleitorais. Então, eu não acho pouco grave, não. E com uma narrativa, né? Porque aí você pega por exemplo, a regulação eleitoral em relação ao discurso eleitoral, sempre teve suas limitações e foi aceita no Brasil. E eles querem fazer uma agitação política, daqui a pouco, né? Os políticos não vão cumprir as regras eleitorais porque são contra a liberdade de expressão, né? Olha que loucura isso. E aí vai criar mais problemas em relação à integridade eleitoral, porque vai dizer, não pode limitar minha liberdade de expressão. Não é isso. O discurso eleitoral, ele tem outras regras, né? Então, acho muito grave. Eu acho que a gente tem que expor, né, que
a gente pode ter debates jurídicos sobre decisões em qualquer momento, mas não está acontecendo isso, né? Isso não quer dizer que seja vedado que as pessoas façam esse debate, mas o objetivo desses ataques não é um debate jurídico sobre decisões judiciais, porque senão eles não faziam a salada toda que eles fazem. Eu acho que a gente tem que mostrar, né, os problemas dessa interferência externa, né, mostrar que isso não quer dizer, não é um debate sério sobre essas questões jurídicas em relação às eleições, porque é muito fácil colar também, né, e é tudo muito propaganda, é bagunçado de propósito. Então, assim, acho que a sociedade é muito importante reagir. Eu recebi muitas mensagens pelo Twitter ou contatos falando que o Schellenberger fez junto com outros jornalistas e o Musk esse carnaval nos Estados Unidos e que não teve muita reação. As pessoas ficaram com medo porque se você reage, o ataque da extrema-direita é muito forte. Você não imagina a quantidade de ameaças, xingamentos por todos os lados que eu, por exemplo, estou recebendo porque eu fiz alguns comentários no Twitter sobre o assunto. Então, qualquer tentativa de você contrapor o debate mínimo, que eu não tenho, né, instrumentos nenhum para fazer isso, já o ataque é muito forte para calar. E que eles ficaram muito calados, né? E aí universidades perderam seus financiamentos, o governo parou seus processos de pesquisa em relação à moderação de conteúdo, ao conteúdo danoso. Teve um retrocesso muito grande das instituições americanas que brigavam contra esses crimes de internet, como cyberbullying, ameaças, e também sobre a questão da desinformação. Então, acho que é importante a gente reagir a isso, claramente, né, a esses ataques, e não se intimidar em relação a esses ataques e continuar fazendo esse debate, né. Vários artigos de jornais que eu li sobre isso mostraram que teve aquele chilling effect, né, é um efeito em relação a todos os pesquisadores, todos os trabalhos sobre moderação de conteúdo, que as pessoas passaram a ter medo de defender essas ideias, ter medo de fazer esse debate. Isso a gente não pode deixar acontecer. Por isso, a gente tem que se contrapor, encarar o debate de frente e seguir, né? Como eu disse lá no caso do presidente da Escola Segura, foi a reação da sociedade, da mídia, que fez, né, o Twitter junto, obviamente, com a firmeza do Poder Executivo, mas sem essa reação social e da imprensa, a gente nunca teria sido bem-sucedido nesse processo, né? E aí a gente só foi bem-sucedido porque realmente teve esse apoio da sociedade, foi muito importante, né? E a gente só tratava mesmo de coisas muito graves, né? Como apologia ao nazismo e ataques em escola. E eu acho que é isso, né? A reação da sociedade civil, da sociedade de modo geral, organizada ou não, e da mídia é muito importante nesse momento. Estela, muitíssimo obrigada por essa conversa. Foi ótimo te ter aqui. Até uma próxima. Obrigada, assunto difícil, complexo e que vai tomar cada dia mais o debate nosso de sociedade e política, democracia, entre outras coisas. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar aí depois do Pauta. Já está no ar o episódio que encerra a nova temporada do excelente podcast Ciência Suja, que dessa vez abordou racismo e colonialismo. Conhecimento científico e saberes tradicionais não são iguais, mas eles podem se aliar. E existem vários exemplos disso, da agricultura à farmacologia. Mas até onde essa aliança vai? E a pseudociência pode se aproveitar desse debate? Descubra aí no episódio Ciência para Todos, que já está disponível em todos os tocadores. Boa escuta! E, gente, termina aqui esse Pauta Pública. Muito obrigada a você que ficou com a gente até agora. Sexta-feira que vem, estamos de volta com mais conversas que não podemos adiar. Pauta Pública é apresentado por mim, Clarissa Levi, e pela minha parceira de microfones, Andréa Dipp, que não pôde estar aqui, mas que logo volta. A gente também cuida das entrevistas e da pauta do programa. A edição, a produção e o roteiro são do Ricardo Terto, e quem faz o apoio de produção é a Estela Diogo. As artes são da Tainá Gonçalves, a coordenação de redes é do Ravi Spreisner, e os teasers que você vê nas redes sociais são do Breno Andreatta. Essa música que você escuta de fundo e toda a identidade sonora do programa foi composta pelo Pedro Vituri. Sexta-feira que vem, tamo de volta. Um abraço, gente. Até!